Boa noite, queridos amigos em Cristo. Votos de muita paz, muita luz, muita fé, muita coragem para nós nos dias de hoje. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Cristo para aprendermos e refletirmos sobre as suas palavras sábias, sobre o seu direcionamento espiritual, principalmente nos dias de hoje, em que nós precisamos tanto de um ritmo, de um roteiro seguro e divino para nós, espíritos em evolução. E entrando no dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E Jesus, então, começava a sua missão. A sua missão, primeiro, pelo exemplo, falando àqueles que tinham o coração aberto, que tinham a mente aberta, e já convidando os primeiros trabalhadores da nova era cristã a estarem do lado dele. Antes de tudo, Jesus cercou-se de cooperadores. E devemos admirar nessa passagem a humildade de Jesus. Ele, o Espírito excelso, convida modestos colaboradores para a sua obra grandiosa. Assim nos adverte que, em quaisquer setores de atividade, todo trabalho exige cooperação. Todo trabalho não é feito só por um, mas por muitos. Esta é a passagem da pesca milagrosa, em que Jesus solicita que, após eles terem colaborado com ele, no seu primeiro ministério de auxílio, na sua primeira atitude de ensinar, ele também concede a esses discípulos a honra de jogar a rede do lado direito. O apóstolo Pedro se revelou descrente quanto à possibilidade de encontrar peixes, uma vez que ele e seus companheiros passaram a noite trabalhando e nada obtiveram. Mas em razão da confiança depositada no mestre, atender-lhe a orientação, ele lança as redes no local indicado, obtendo surpreendente êxito. O que aprendemos com essa atitude de Pedro? O que o seu exemplo nos inspira? A atitude de Pedro revela características marcantes de sua personalidade. Trata-se de um trabalhador incansável, que não teme assinalar as dificuldades enfrentadas. Informa ao mestre que passara toda a noite trabalhando no mar e nada pescara, mas que se revela extremamente obediente, pronto para cumprir as instruções vindas de uma autoridade superior. Na verdade, percebe-se que no íntimo do seu coração, o venerável servidor aguarda o auxílio de Deus. Então, o espírito de Emmanuel nos esclarece o seguinte: figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. E cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses. Quando Jesus solicita jogar do lado direito, era o lado correto, era onde estava o cardume. Mas aonde nós estamos jogando a nossa rede de interesses? Qual a sintonia, qual a vibração que nós pescamos? O que nós pescamos hoje?
estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Trabalhar com Deus nos faz pensar o seguinte: lançar essas redes de interesses de acordo com as leis divinas ou de acordo com os interesses materiais? Aí estaremos sozinhos, porque é a cada um segundo suas obras. O Evangelho, ele foi divulgado pelo mundo graças a dezenas de mãos que trabalharam com alegria e bom ânimo. Nós sabemos de 12 principais que foram os primeiros convidados do Mestre para a missão. Depois veio Paulo de Tarso e outros mais, renomadas personalidades do Evangelho Redentor. E as outras terceirizadas? Aquelas que não aparecem nos livros, ninguém sabe o nome, mas que silenciosamente trabalham para que a luz do Evangelho realmente reflita no coração do próximo. Faça luz na vida das pessoas. Da nossa parte, vemos que o tempo passa e continuamos em nossos barcos, operando no mar da vida, com maior ou menor sucesso, segundo a posição que nos ajustamos no contexto evolutivo. No entanto, é bom não esquecer que, a qualquer momento, Jesus pode requisitar o nosso barco, tal como fez ao de Simão, e nos conduzir ao mar alto para ali realizarmos a pescaria de valores eternos. Será que nós estamos prontos para fazer essa viagem ao mar alto? Deixaremos o nosso barco ser conduzido pela orientação do Cristo? Nos barcos que nos situamos, estão depositados os recursos que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. O cristão sincero, o espírita dedicado, se esforça para todos os dias lançar as redes de interesse renovados no bem e no intenso amor da existência. Dessa forma, é necessário enriquecê-los, entre outros, com os valores da inteligência, da família, das amizades, das relações sociais, dos recursos profissionais. Da mesma forma, sabendo aproveitar as inúmeras oportunidades que nos são cotidianamente concedidas pelo alto, evitamos o curso de acontecimentos nefastos que poderiam nos assaltar a existência. Então, nesse sentido, conforme o trabalho que devemos realizar, ora buscamos as águas rasas e calmas da praia, ora as mais profundas e agitadas do alto mar. Aquele que transforma o trabalho diário numa bênção, o trabalho como uma bênção, esse está imune a diversos males físicos, psicológicos, emocionais e espirituais. Ele se imune, ele toma a vacina do amor, do ânimo, da alegria, a vacina do bem-querer. E assim ele permanece vivo, confiante, vivendo com alegria, transmitindo bem-estar para todos aqueles que estão ao seu redor. É importante, então, nós desenvolvermos a capacidade de discernimento, tal como aconteceu ao apóstolo Pedro, não se deixando sucumbir pelos insucessos que ocorrem na nossa existência. Imaginamos como foi grande o desapontamento quando, após uma noite de intenso labor, Pedro nada pescou, que pudesse garantir a subsistência própria dos familiares e amigos. Supomos também o quanto a sua alma se encheu de júbilo, de alegria, após seguir as instruções de Jesus e obter a rica pescaria. Por isso que Jesus disse ao dileto amigo do seu coração: Pedro, tu és pedra, rocha, firmeza, sobre ti
edificarei a minha igreja. Toda revelação, ela necessita se apoiar numa mente firme e decidida, como o do nosso querido Pedro, que ao ver Jesus, o Cristo, deu a ele ensejo de afirmar que, de Simão, médium, filho de Jonas, emergia Pedro, a nova personalidade, o alicerce da edificação do templo vivo, do Deus vivo. Então, nós somos esse alicerce forte, firme, onde Jesus pode edificar em nós a sua sagrada igreja. A igreja do amor, do respeito, da coragem, da fé. Nós estamos deixando que Jesus nos edifique de dentro para fora. E recorremos novamente ao nosso querido Emmanuel para nos ajudar nessa reflexão. Quantas vezes procuramos a paz, experimentando a tortura do sedento que anseia pela glória? Em momentos assim, o passo mais expressivo será sempre a nossa incondicional entrega a Deus, cuja sabedoria nos guiará no rumo da tranquilidade operosa e tonificante. Que nós aprendemos com Pedro, com Paulo, com Maria de Magdala e tantas outras personalidades cristãs, é que eles fizeram um trabalho de entrega por inteiro, abdicando de qualquer valor humano, terreno, material. O Cristo agora vive em mim. E eles tinham uma fé, uma confiança em Deus, nos seus desígnios, incrível. É imperioso pensar nisso, porque frequentemente surgem no cotidiano crises inesperadas que nos envolvem a vida mental, a feição de problemas classificados por insolúveis no quadro das providências divinas. Todos nós, os espíritos em evolução no planeta, somos ainda humanos. E nessa condição nem sempre conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação de nossas deficiências. Por isso, precisamos dessa sintonia aprimorada com o divino, com o sagrado, com o poder maior, com o poder do amor. Para que, com base nessa energia que nos alimenta, nós possamos vencer as vicissitudes do dia a dia, as tempestades do caminho, as descrenças, as inseguranças e as tristezas. Que elas possam vir, mas possam passar. Porque nós ficaremos ali firmes, como uma rocha, como uma pedra, como um Pedro. Vamos deixar nascer dentro de nós esse vigor do apóstolo Pedro. Tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Nenhum de nós está órfão do amparo e socorro, luz e bênção, porque ainda mesmo que nós fracassemos, todas as nossas forças na direção para o bem, para o desempenho de nossas obrigações, está muito acima de nós e muito acima dos nossos recursos. Por isso, nós temos Deus. Nós sentimos uma imensa necessidade de Deus. Nós sentimos uma imensa necessidade de amar, de servir, de acolher, de abrigar, de consolar, enfim, de nós estarmos juntos, principalmente na questão vibracional, no momento que nós passamos. Jesus transforma simples pescadores de peixe em pescadores de homens, em pescadores de almas. E nós? Que tipos de pescadores nós somos? Pescadores da matéria, pescadores de ilusão, pescadores de vício, de aflição?
optamos em sermos pescadores de alegria, pescadores de amizade, pescadores de coragem, de fé? Para os discípulos, como para nós, fica a mensagem de encorajamento diante das lutas. Se não somos pescadores de almas, sejamos as almas que se deixam pescar pelo amor de Jesus. Porque nós estamos a caminho de Deus. E tantos pescadores maravilhosos Jesus enviou e envia para o mundo, tanto como reencarnantes, como em espírito, para nos pescar e nos alimentar dessa luz espiritual que tanto ansiamos. Inspiremo-nos no Mestre, a fim de termos a sabedoria de aproveitar as oportunidades cotidianas de progresso que nos são oferecidas, a humildade e a coragem de não nos deixarmos sucumbir diante dos insucessos de uma pesca improdutiva, e a confiança para atender-lhes as amorosas orientações. É algo muito sublime quando a gente percebe que Deus, na sua infinita misericórdia, respeita as nossas escolhas, respeita o nosso ritmo, o nosso momento, a nossa vibração. Por isso é importante aquela frase: acorda tu que dormes. Não vamos ficar dormindo diante de tantas revelações divinas, diante de tantas oportunidades de luz. Nos deixemos ser pescados por essas vibrações iluminativas da luta cotidiana. Elas não são em vão. Elas são para o nosso crescimento espiritual, para o nosso despertamento. Até os erros e os insucessos servem como alerta para o nosso devido caminho. Estamos acordando. Estamos no processo de despertar para a nova era que já chegou, para esse mundo de regeneração. Nesse contexto atual que vivemos, da pandemia, nós sabemos que é muito valoroso mantermos a confiança e a fé em Deus, fazendo a nossa parte, como homens e cidadãos de bem desse planeta Terra, respeitando as leis dos homens, respeitando a lei de Deus e nos respeitando também para respeitarmos o nosso próximo. É chegado o momento de pensar no outro e não pensar só em si mesmo. Portanto, devemos despertar o que ainda dorme em nós. Devemos nos pensar também no Paulo, na sua divina passagem pela estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? Então, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória, e aqui se assenta na mais desinteressada, caridade. É o momento, nós estamos num contexto tão maravilhoso de sacrificarmos o interesse pessoal pelo bem coletivo, pelo bem comunitário, pelo bem familiar. Pensarmos no outro, eis a questão. E a questão 914, fundamentando o seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo? Questiona o nosso querido Allan Kardec.
É possível trabalhar esse egoísmo enraizado dentro de nós por séculos? E o Espírito da Verdade assim responde: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme instituições humanas que entretêm e excitam. Isso depende da educação. Primeiro, o homem tem que cuidar de si mesmo. Cada um cuidando de si de dentro para fora. Se cada homem se autoeducar, no futuro, as próprias instituições se transformarão em instituições de bem-estar coletivo, em prol do bem comum. Então, queridos amigos, vemos aí o roteiro de Jesus. Preocupemos com nós mesmos, com o que estamos fazendo, com o que estamos pescando, com o que estamos sintonizando, com o que estamos alimentando a nossa mente, o nosso coração, e o que estamos projetando no nosso próximo, o que estamos delegando para o outro. E recorremos mais uma questão do Livro dos Espíritos, a 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Olha que interessante essa questão. Será que a Terra um dia será um planeta de pura paz, de pura alegria? E o Espírito São Luís assim responde: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Portanto, a felicidade está em nossas mãos, o progresso, a saúde, a cura dos nossos vícios, dos nossos males. Está tudo nas nossas mãos, ao nosso alcance, e nós podemos assim realizar. E chegando ao final desta reflexão, desse momento de alegria em que estamos compartilhando essa mensagem de verdadeiro incentivo ao amor, Joana de Ângeles tem uma mensagem muito linda, intitulada Felicidade. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha a distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te guarda e que alcançarás. Que mensagem de otimismo, que bênção saber que seremos luz, que já somos luz, porque viemos de Deus. Somos seus filhos, somos suas criaturas e somos todos os dias abençoados por esse Pai que nos envolve e que nos agradece. Senhor, Tu estás conosco todos os dias de nossa vida. Faça de nós instrumentos da Tua paz. Permita que nós, todos nós, espíritos em evolução, espíritos imortais, possamos vencer a nós mesmos. Fortaleça o nosso ideal de Te servir, amando o próximo, considerando o bem coletivo. E sê conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, assim seja.
Muita paz a todos, muita luz.